Ah, eu tenho que pegar uma toalha. Dia do Orgulho Nerd, toalha. Oi, eu sou Catarina e hoje é um dia especial, 25 de maio, Dia do Orgulho Nerd. E hoje, para celebrar essa data, eu trouxe uma lista com 7 dicas de livros para você começar a ler ficção científica. Mas antes, por que essa data é tão icônica? No dia 25 de maio de 1977, estreava nos cinemas Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. E foi esse marco que inspirou o Dia do Orgulho Nerd lá em 2006. Mas tem mais. Por que é que hoje se fala tanto de toalha? Bom, isso é uma homenagem ao Douglas Adams, o escritor de O Guia do Mochileiro das Galáxias. E nessa série de livros, a toalha é o objeto fundamental para qualquer um que queira explorar o universo e acabou virando o símbolo dos fãs. Se você não leu, já anota essa dica porque ela está nessa lista. Mas antes de eu começar a falar sobre a lista, eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e já deixa o like no vídeo porque eu te garanto que vai valer a pena. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é ficção científica, ou sci-fi para os mais íntimos. É um gênero literário, cinematográfico e podemos dizer até cultural que explora ideias científicas, tecnológicas e sociais em cenários imaginários, muitas vezes futuristas, distópicos ou alternativos. Quais são as principais características? Elementos científicos ou tecnológicos, então viagem no tempo, multiverso, inteligência artificial, colonização espacial, engenharia genética, realidades alternativas. Outra característica, ambientação em cenários futuros alternativos ou paralelos. Por exemplo, um lugar pós-apocalíptico como Mad Max, ou sociedades interestelares como Duna, ou mundos cyberpunk como Neuromancer. É muito comum que existam também temas filosóficos e sociais. Por exemplo, o que nos torna humanos? Essa é uma questão que nós vemos lá em Blade Runner. Até onde a ciência pode ir? Isso aparece em Frankenstein e também em Eu, Robô. E como a tecnologia muda as nossas relações de poder. Nós já vimos isso em 1984. Também, em algumas obras, pode existir um rigor científico. Pode ser um hard sci-fi baseado em física real ou um soft sci-fi que foca mais em ideias sociais. Dito isso, vamos à lista. Vamos começar com algo mais simples, mais soft, que eu já falei lá no início. Já peguei minha toalha porque eu estou falando do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Aqui existe uma mistura de humor com ficção científica, o que torna a leitura muito leve e divertida, porque a história segue o Arthur Dent, um inglês comum que escapa da destruição da Terra graças a um alienígena. Ele embarca em uma nave espacial com a sua toalha, obviamente, e começa sua jornada pelo universo. O que é que você encontra nessa série de livros? Aventura intergaláctica e crítica social, disfarçada de comédia. Muito divertido, é uma série de 5 livros curtinhos que você consegue ler assim, em poucos dias. Você já se perguntou quem eu teria sido se eu tivesse feito outra escolha? Essa é a pergunta norteadora do livro Matéria Escura, do Blake Crouch. Jason Dessen é um professor de física. Um dia ele é sequestrado por uma versão alternativa de si mesmo e transportado para uma realidade paralela, onde ele continuou desenvolvendo teorias, né, dentro do campo da física, ou seja, ele continuou a sua carreira científica e ele nunca se casou com a sua esposa e, consequentemente, não teve o seu filho. O Jason original precisa encontrar o caminho de volta ao seu universo, enfrentando várias versões alternativas de si mesmo e descobrindo os segredos da matéria escura, que é uma substância que permite viagem entre dimensões. Basicamente, essa é a premissa, mas não se preocupe, porque esse é um livro único e é um livro que ele não traz uma teoria científica muito pesada, sabe? Eu acho que ele tá muito mais para um soft sci-fi aqui, então pode ler sem medo. Você já pensou viver em um lugar onde os livros são proibidos e queimados? Essa é a premissa de Fahrenheit 451. Nesse futuro, os bombeiros são responsáveis por criar incêndios. Ou seja, eles queimam obras literárias em vez de apagar incêndios. E o Guy Montag é o nosso protagonista. É um funcionário do Estado encarregado de destruir o que resta dessa cultura escrita. Sua vida muda quando ele conhece a Clarice,
uma jovem questionadora, e ao testemunhar uma mulher que prefere morrer queimada junto com seus livros. E aos poucos o Montag começa a se questionar e começa a pensar sobre qual é o seu papel nessa sociedade. E vai buscando respostas nos livros que ele deveria estar queimando. Uma curiosidade é que o título do livro se refere à temperatura em que o papel pega fogo. No caso, 451 ou 451 graus Fahrenheit é aproximadamente 233 graus Celsius. Só para você ficar sabendo. E por que é importante ler esse livro em 2025, né? Porque nós vivemos em uma era de desinformação, cancelamento de ideias e dependência digital. É um livro que tem aproximadamente 200 páginas e assim você consegue ler rapidinho também. O quarto livro dessa lista, ele tem uma pegada um pouco mais política também, mas também uma pegada sobre colapso ambiental. E o mais assustador é que nós estamos exatamente vivendo a época em que ele foi ambientado. Eu estou falando de A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Esse livro se passa entre os anos de 2024 e 2027. E a nossa protagonista é a Lauren Olamina, uma jovem negra de 15 anos, que ela tem uma condição de hiperempatia. Ela consegue sentir a dor física e emocional dos outros que estão próximos a ela. E nesse cenário aqui, os Estados Unidos está colapsado por crises climáticas, econômicas e sociais. Aqui nós temos escassez de água, escassez de empregos e violência generalizada. As pessoas vivem em bairros murados e existe aqui uma droga que ela tem uma característica de que deixa as pessoas fascinadas por fogo. E o bairro da Lauren ele é invadido e destruído. Ela consegue fugir com um kit de sobrevivência e inicia uma jornada rumo ao norte dos Estados Unidos. E ao longo do caminho ela vai formando um grupo de refugiados. Esse livro aqui ele é muito interessante porque ele é contado, deixa eu mostrar para vocês, como um diário. Tá vendo? Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Deixa eu ver se tem alguma inscrição aqui de 2025. Só para tornar tudo um pouco mais desesperador. 26 de abril de 2025. Não tem, mas ele tem aqui, ó. Tem uma anotação 16 de junho de 2025. E aí, no decorrer da história, a Lauren cria a Semente da Terra, que é uma mistura de filosofia com religião que é baseada na ideia de que Deus é mudança. E os seus princípios são registrados aqui nessas passagens, né, em diários. E aí, logo aqui no marca-página, tem o princípio mais importante dessa filosofia / religião, que é: tudo que você toca, você muda, tudo que você muda, muda você, e a única verdade perene é a mudança. E o que é que a Octavia Butler quis dizer com tudo isso, né? Ela critica esse cristianismo tradicional, porque o pai da Lauren era pastor, né? E aqui, como a Lauren cria, né, sua própria religião, digamos assim, ela assume essa cadeira, né? E essa espiritualidade da Lauren, ela é completamente adaptável também, né? Aqui também tem uma outra situação que antes do colapso, tudo era privatizado, até a polícia. E é muito comum que as pessoas sejam escravizadas por dívidas. Né? Então, aqui nós temos também a questão de que a Lauren, né, a nossa protagonista, é uma jovem negra, mas também aparecem outros personagens latinos, que eles enfrentam uma violência sistêmica, né, generalizada. E aí, a Lauren, ela tenta criar uma comunidade baseada em cooperação, né, em contraste com o individualismo do mundo exterior. Esse livro aqui é o primeiro de uma duologia, né? O segundo livro é A Parábola dos Talentos, que aqui a gente acompanha a filha da Lauren, né? Então, esses dois livros aqui formam essa duologia, né? O que é que tem de tão legal nesses livros aqui? Algumas pessoas consideram que se trata de uma distopia e outros consideram como uma utopia, né? Então, a Octavia Butler,
ela conseguiu, num cenário apocalíptico, nos dar, né, uma alternativa, assim, pelo menos uma fagulha de esperança. Eu recomendo muito essa leitura, né? Apesar deles serem livros, né, serem 2 livros, eles não são tão grandes, tá? Devem ter o quê? A Parábola do Semeador tem 400 páginas e a Parábola dos Talentos é um pouquinho maior, tem 500. Então, assim, vai precisar de um pouco mais de dedicação, mas a leitura é muito fluida. Então, não se preocupem também com isso. E não é uma ficção científica muito difícil de ser entendida, não, tá? Então, a linguagem é muito simples, dá para ler com tranquilidade. Agora, se você está afim de uma pegada um pouco mais filosófica, um pouco mais sobre ética científica, eu vou te recomendar Eu, Robô, do Isaac Asimov, que é uma coletânea de 9 contos que são interligados pelas entrevistas com a doutora Susan Calvin, que ela é uma robô-psicóloga, que vai narrando a evolução dos robôs ao longo do século XXI. E qual é o tema central desse livro, né? São dilemas éticos e paradoxos das 3 leis da robótica, que foram criadas pelo Asimov, né? Que é aquela primeira lei: um robô não pode ferir humanos ou permitir que os humanos se firam. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens humanas, exceto se entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: os robôs devem proteger sua existência, desde que não conflite com as leis anteriores. E por que é interessante ler esse livro, né, que é essa reunião de contos? Porque, apesar de ele ter sido escrito em 1950, nós estamos hoje em 2025 e nós estamos enfrentando os dilemas da IA generativa, né? Então, quais são os limites da IA? Né? E também existe um medo dessa tecnologia fora de controle. O Asimov já estava antecipando isso lá em 1950. Então, acho que vale a pena a leitura. 6º livro dessa lista é o Frankenstein, da Mary Shelley. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achava que eu já conhecia a história por já ter visto adaptações cinematográficas. Mas não se prenda a isso. Dê uma chance ao livro, porque falar sobre Frankenstein é falar sobre um médico que criou artificialmente a vida, e aí ecoando, né, o mito de Prometeu, que foi aquele titã que roubou o fogo dos deuses e foi condenado, né, a um tormento eterno. Só que aqui o Victor Frankenstein, ele vai além. Porque ele cria, né, a criatura, inclusive, né? Essa é a primeira questão aqui. Frankenstein é o criador, a criatura não tem nome. Propositalmente, ela não tem nome, tá na história. E aí o Frankenstein, ele cria esse ser a partir de restos de corpos humanos e deixa essa criatura à mercê do mundo. No livro, a Mary Shelley não explica como é que acontece essa ciência ou essa magia, só diz ali que é uma alquimia misteriosa que o Frankenstein faz e que a criatura de repente, né, tem aí a vida. E a criatura é o tempo todo descrita como repulsiva, só que ela possui racionalidade, ela é capaz de ler, de falar, de expressar sentimentos profundos, como a solidão, o anseio por pertencimento e a busca por identidade, né? E uma curiosidade é que Frankenstein é considerada a primeira obra de ficção científica. A princípio, a Mary Shelley escreveu, né, um romance gótico, mas acabou ali, indo além, e é considerado até hoje o primeiro grande romance de ficção científica, né? Além de que, nesse livro, ela acabou também inventando o arquétipo do cientista louco e ajudou a estabelecer o gênero do terror. Então, a influência do livro na cultura pop é tão grande que o termo Frankenstein, ele entrou na linguagem popular como um adjetivo, né, significando algo que não é natural, que é feio e que também remete a algo artificial ou que foi montado, né, e que se volta contra o criador. Então, se você já assistiu o filme Pobres Criaturas, teve forte inspiração em Frankenstein, então por isso eu recomendo muito a leitura. E o último livro dessa lista, eu coloquei aqui porque eu acho que ele deveria ser mais falado, só que ele vai te exigir um pouco mais de dedicação, que é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. E percebam que, assim, né, eu marquei muita coisa no livro, porque tem muitos elementos interessantes aqui, tá? Mas só para ambientar um pouco para vocês na história, nós temos aqui 2 planetas, ou
uma lua e seu respectivo planeta. E aqui a história vai se passando em Urras, que é um planeta rico, capitalista e completamente desigual, e Anarres, que é um planeta anarquista, coletivista e árido. E aí, nós temos o nosso protagonista, o Shevek, que é um físico de Anarres, que desenvolve a teoria da simultaneidade, e isso é capaz de revolucionar a comunicação interestelar. E a sua jornada vai alternando aqui entre Anarres, que é a sociedade sem propriedade privada, sem governo, hierarquias, e baseadas em princípios revolucionários, e Urras, que é um mundo muito parecido com o nosso, que ele é completamente desigual, e o Shevek é recebido lá como uma celebridade. E ao longo da história, ele descobre que o interesse por ele não é só em compartilhar conhecimento, mas existe um interesse em usar a sua teoria para fins bélicos. E aqui, qual é o tema central da história, né? É o anarquismo versus o capitalismo, porque em Anarres, que é a nossa sociedade anarquista, existe uma crítica à burocracia velada e à estagnação às ideias anarquistas. Por exemplo, as pessoas em Anarres elas são isoladas completamente de outros planetas. E em Urras existe a sátira ao consumismo, né, a exploração de classe e ao patriarcado. Porque as mulheres elas são completamente inferiorizadas, né? E aí, o grande dilema do Shevek é que ele quer compartilhar a sua teoria, porque isso é um princípio anarquista, mas ao mesmo tempo ele sabe que se ele compartilhar essa teoria, existe o risco de militarização. Então, outro elemento muito importante aqui nessa história é que em Anarres eles desenvolveram um idioma próprio, que é o Pravik, e nessa língua evita pronomes possessivos. Então, por exemplo, as pessoas que normalmente falariam minha casa, elas não falam minha casa, elas falam a casa que eu uso. Então, tudo isso é para reforçar valores coletivos. Nesse idioma também não existem palavras escatológicas, digamos assim. Então, existe todo esse cuidado da construção da linguagem, né, que a linguagem constrói o pensamento. Tudo isso é explorado aqui. E aí, por que que a Ursula Le Guin, ela trouxe isso, né, de dois planetas, um anarquista e um capitalista, né? Até pelo contexto em que foi escrito, ele foi escrito na década de 70, ali 74, estávamos vivendo a Guerra Fria. Então, muito provavelmente, ela se inspirou nisso, né? Provavelmente Urras era o capitalista e a União Soviética seria o lado, né, anarquista. E aí, é muito interessante porque esse livro aqui também, ele fica meio na fronteira de distopia e utopia. Porque a Le Guin aqui, ela nos mostra que utopias são experimentos, né? A Anarres aqui, ela aparece como uma terceira via em alguns momentos, sabe? E aí, mais uma vez, a Ursula Le Guin, ela nos mostra que utopias são experimentos, né? Não são modelos acabados. E Os Despossuídos é uma obra muito ambígua, porque assim como na vida real, não existem sistemas perfeitos, né? Apenas escolhas difíceis e esperança de mudança. Porque tanto em Urras, né, são exploradas as vantagens, a capacidade produtiva de Urras é um planeta que ele é muito propício para a vegetação, inclusive existem animais que o Shevek nunca tinha visto, né, porque Anarres é um lugar muito inóspito. Então, é um livro que ele vai explorando os lados positivos e negativos de cada planeta, né? E é muito interessante perceber que você continua o livro, você termina o livro com mais perguntas do que antes, sabe? Então, é um livro que recomendo demais, só que ele tem uma certa dificuldade também com a linguagem, tem muito flashback do Shevek, mas, tirando essas barreiras, é um livro que vale muito a pena ser lido também. Tá? Bom, essas foram as minhas contribuições. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Coloca aqui nos comentários alguns outros livros que você indica, ou que você já leu de ficção científica, que você achou ok de ler, que foi tranquilo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!